Vou aproveitar esse momento que é no final de todo o rolê com vocês para falar desse projeto, né? Eu já estou há bastante tempo sendo convidado, convocado, chamado por muitos amigos, colegas a fazer um canal, né? Fazer um lugar de vlog, de vídeo, para poder expressar as minhas ideias, compartilhar as minhas vivências, enfim, ser como eu sou. E hoje eu senti que era o dia perfeito para isso, apesar de que vai chover daqui a pouco. Pensei que era adequado eu aproveitar esse rolezinho no Jardim Botânico para tomar essa iniciativa. Então, se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você recebeu esse link ou você tomou ciência dele em alguma das minhas redes sociais e veio me acompanhar no dia de hoje aqui no Jardim Botânico, em que eu fiz algumas caminhadinhas. Ofegante. Compartilhei algumas vivências e fiz uma mini trilha. Meu objetivo não é nada em específico, mas é mostrar para vocês o que é um dia comigo à toa. Então, espero que vocês gostem das próximas sequências. Nesse momento, na verdade, eu já tô indo embora, porque vai chover. Então, espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Desejo tudo de bom. Um beijo, uma palma e tchau. Aqui no domingo é tranquilo de pedalar porque fecha a ciclovia a via dos ônibus e aí fica bem tranquilinho de fazer o caminho. E assim nós vamos. Já quase chegando ali no Jardim Botânico. Já chegamos. Ó. Jardim Botânico de Porto Alegre. E parece que ele abre das 9 às 5 e não abre na segunda-feira. Então vamos ver como é que vai ser. Vou ver se eu consigo deixar minha bicicleta aqui embaixo. Eu sei que é R$6 para entrar. E recentemente eles abriram a parte das serpentes ali, onde fica bastante material biológico. É um museu, né, de ciências naturais. Então vamos lá. A última vez que eu tinha vindo aqui, eles ainda não tinham entrada por Pix, mas agora eles estão aceitando Pix. E aí eu tava em casa contando moeda para conseguir R$6 para conseguir pagar a entrada. E além disso, a bicicleta tem lugar para ficar. Eles têm um bicicletário aqui embaixo, como vocês podem ver. E eu vou deixar a Kimberly Regina aqui e vamos subir para ver o que a gente tem para hoje. E é isso, gente. Entramos no Jardim Botânico. Eu, na verdade, não tenho nenhum planejamento, mas eu vou começar como eu fiz da outra vez. Eu vou vir aqui por cima, onde tem um mato. Eu até fiz algumas fotos no meu Instagram. Eu ia dizer que é um misto de emoções pra mim fazer esse tipo de coisa, inclusive gravar esse vídeo, né? Porque quando eu era mais jovem, quando eu era mais criança, eu sempre quis ter um canal no YouTube. Mas, enfim, não tinha muito acesso econômico, então eu tinha um aparato tecnológico muito reduzido. Não dava pra fazer o que eu queria, que inclusive era ser um gamer. Jogava Minecraft e gravava, e de fato eu consegui fazer muitas dessas coisas, mas de maneira muito reduzida. Aqui. E é muito engraçado porque pegar uma câmera e começar a gravar me dá uma vergonha. Vejo as pessoas, né, olhando. Não tenho coragem não.
Só gravo quando não tem ninguém olhando. Mas também é uma coisa que se aprende, né? Estamos aqui, olha, um monte de mato. Eu me toquei agora que eu não trouxe a minha bombinha, então eu vou ter que ir devagar para não ficar atacado da bronquite, da asma. Fiz uma subidinha de nada e já tô me sentindo ofegante. Mas é isso, se eu achar alguma coisa interessante eu gravo pra vocês. Uma coisa que me pega visitando o Jardim Botânico é que eu vim aqui com a minha família algumas vezes. Que eu me recordo uma vez. E ficou gravado na minha cabeça as trilhas do lugar. Que tem a ponte lá embaixo, e lá tem um campo aberto onde tem um galpão de madeira. E isso pra mim é muito interessante porque eu sempre ia em praças, parques e lugares procurando esse lugar. Mas eu não tinha na minha cabeça que a referência era daqui. E há uns tempos atrás eu vim aqui com o Vitor e eu me toquei que era aqui o lugar que eu tinha um carinho de nostalgia, que eu me lembrava com muito carinho. E poder retornar aqui sempre com um lugar tão bem conservado, né? Com a premissa que tem de proteção ambiental, ser um museu de ciências naturais, me enriquece muito porque é um lugar que permanece, né? Seja para fazer as infâncias, seja para fazer as adultezas, enfim. Então, tenho muito carinho por esse lugar. E tenho criado novas memórias, né? Até porque eu não me lembro muito. São memórias muito específicas do galpão, da ponte, das cobras, que eu tenho que até ver se o museu ali da parte dos répteis e dos anfíbios está aberto. Se tiver, eu vou mostrar pra vocês. Mas enfim, eu gosto muito desse lugar, é muito carinho. E vamos continuar. A primeira ideia com esses vlogs era eu sentado em casa falando sobre filosofia, o sentido da vida, ficar me posicionando. Mas eu fiquei pensando que isso tá muito ultrapassado e hoje em dia a gente quer menos papo e mais vivência, né? E eu, como tô muito numa vibe de viver mais, eu quero fazer trilha, eu quero viajar, eu quero sentir que eu tô vivendo. Então, eu resolvi que hoje eu vou dar uma permissão, uma tentativa pra gente compartilhar juntos essa vivência, que ela é muito simples, mas ela é muito enriquecedora, porque isso é a natureza, né? Olha só, eu tô falando, e aqui a gente tem esse barulho. E tem famílias, né? É um lugar de passeio. Apesar de não vir tanta gente, é um lugar de passeio. Então vamos lá, vamos continuar. Eu vou tentar dar uma olhada depois na parte da trilha, ver se eu consigo fazer alguma trilha. Mas primeiro eu vou ali dar uma olhada, ver se o museu da Casa dos Répteis ali, da cobra, tá aberto. Se ele não estiver aberto, a gente parte direto para fazer as trilhas. Aparentemente está aberto. A última vez que eu vim aqui, eles estavam reformando, mas eu não sei porque hoje é domingo e domingo as coisas não costumam funcionar. Mas não custa da gente ali dar uma olhada na sala de exposição. Eu acho que tá fechado. Ó. Eu acho que tá fechado. Aqui diz que funciona. Ah, tá aberto. Vamos ali dar uma olhada. Vou mostrar pra vocês.
Eu gravei só algumas imagens, até porque eu também não quero tirar toda a diversão de fazer essa visita a vocês mesmos. Aqui não é o Serpentário, aqui é a parte do Museu de Ciências Naturais. Ele fala bastante sobre os insetos, os animais aqui do Rio Grande do Sul. Fala um pouco sobre as esponjas também, algumas coisas da saúde da fauna do Lago do Guaíba. Então, eu vou agora no Serpentário, que é descer na escada direita. Eu tenho muita vergonha de ficar gravando na frente dos outros, então eu vou ficar filmando como se eu estivesse filmando pra minha família. E aí, depois a gente conversa. Juro pra vocês, eu não me sinto bem. Vou contar uma história pra vocês de um cágado. Eu ganhei um cágado uma vez. Olha que dificuldade de fazer uma coisa com uma mão só. Eu ganhei da amiga da minha mãe uma vez um cágado. Na época eu não sabia nem diferenciar uma tartaruga, um cágado, entre outros da espécie. E esse cágado ele já vivia há 4 anos dentro de um aquário. E pra quem não sabe, o cágado ele vive... Isso posso estar errado, né? Mas ele vive entre a água e a terra. Então ele precisa de um pouco de água e um pouco de terra, né? E esse cágado ficava só na água. Então ele tava todo machucado, todo ferido. E essa mulher me deu esse cágado. E com muita gratidão, aceitei. Mas eu passei 4 dias sofrendo. Eu não vou descer pra lá, só tava dando uma olhada. Passei 4 dias de sofrimento olhando para aquele animal preso dentro do aquário e não sabia o que fazer. Aí eu chamei a minha amiga Flávia e falei assim: Flávia, eu falei com uma veterinária, ela me disse que em Canoas eles têm o que é como se fosse uma reserva em que eles recebem esses animais que não são animais que é para ser domésticos, né? Que não é para estar preso em gaiola, não é para estar preso onde quer que seja. E aí, a gente foi, eu e minha amiga Flávia, o cágado numa caixa, até Canoas. Descemos na estação, depois caminhamos um monte e chegamos na reserva. Ela fica no meio da cidade de Canoas. E lá, eles receberam um cágado. Eu menti falando que eu tinha achado ele, porque eu fiquei com vergonha de admitir que eu tinha aceitado de presente um animal silvestre que estava preso há 4 anos numa caixa de vidro. Aí eles perguntaram meu nome, pegaram meu contato e ficaram com um cágado para cuidar dele, deixar ele lá com os outros cágados, os outros animais. E nesse ponto eu aprendi que eu sou uma pessoa que não consegue lidar com animal preso. Eu não consigo lidar com passarinho dentro de gaiola, não consigo lidar com... Enfim, bicho é feito para estar na natureza. E se não tá na natureza, me incomoda. Então pra mim tudo aquilo ali foi um show de horrores. Não gostei de ver nenhum daqueles animais presos na caixa de vidro. Mas, como vocês sabem, né, se os animais tivessem Deus, acreditassem em Deus, na teologia deles, os seres humanos seriam o diabo. Mas, vamos lá. A gente tem pra lá uma parte que diz que é a Mata Atlântica, mas a gente subiu dali. Pra lá tem uma área de compostagem. E pra lá tem umas plantas de clima tropical. E ali tem um símbolo de trilha.
Eu não quero fazer trilha ainda, eu acho que eu vou pegar e vou fazer a volta aqui. Vou sair lá no campo aberto, vou parar um pouquinho pra comer a banana e a maçã que eu trouxe. E aí depois a gente continua dando mais uma caminhadinha pra ver se eu consigo mostrar mais algumas coisas pra vocês. Quero dizer que tá sendo muito mais interessante do que eu imaginei, porque com essa premissa de mostrar algo, eu também tô me entretendo. E isso de alguma forma burla a ideia de estar sozinho, né? Apesar de estar sozinho não significar nada de ruim. Mas é muito interessante ficar compartilhando as coisas, conversando, como se eu estivesse sendo acompanhado. Então muito obrigado por você que tá aí. Ó, aqui é um espaço de um cara chamado Augusto César Cunha Carneiro. Ó, pioneiro da preservação do meio ambiente aqui no Rio Grande do Sul. Mas a gente não vai ficar por aqui porque eu também tenho medo. Então vamos lá. Olha só que lugar bonito. Vocês estão vendo? Muito lindo. E aqui dá pra fazer piquenique, dá pra ter a sua vivência. Muito lindo. Sério, gente, esse lugar é espetacular de bonito. Queria que vocês pudessem estar aqui pra olhar também o que eu tô vendo. O silêncio, a natureza, a beleza do lugar, assim, ó, espetacular. Mas eu tava falando, tava gravando, não tava percebendo, tava pausado, não consegui gravar nada do que eu tava falando. Mas eu vou falar pra vocês mesmo assim agora, gravando de novo. Eu tenho lido muito a Lígia Bojunga, né? Lígia Bojunga. Ela escreveu Bolsa Amarela, O Sofá Estampado, 6 vezes Lucas, Tchau. E nesse último mês, antes do recesso do meu trabalho, eu tenho lido muito ela, porque ela tem me inspirado muito na coisa do realismo mágico. E é um tipo de literatura que eu tenho me aventurado porque no último projeto do Contando Nossas Histórias, do Colégio Godoy, do Mário Puh e da Luísa Castro, né, os escritores e organizadores desse projeto, eu escrevi um realismo sujo, né, que era A Sorte da Memória do Bauer. E para mim sempre foi muito fácil escrever uma literatura mais difícil, mais pesada, mais violenta, assim por se dizer, apesar de não ter sangue, enfim, violência num outro sentido, né, no sentido simbólico também. Eu sempre tive vontade de escrever o realismo mágico, que é a nossa realidade com a magia, mas é uma magia que a literatura infanto-juvenil está me ajudando, porque a gente vai tratar, por exemplo, de uma criança cuja imaginação é a porta de entrada da literatura. Então, uma criança que enxerga para além da folha, uma criança que vê vida no besouro, na formiga, no abacateiro. E isso tem sido muito enriquecedor para mim, porque a Lígia, ela escreve sobre uma bolsa amarela, sobre um sofá estampado, sobre cenas, acontecimentos do cotidiano que são atravessados pela fantasia. Então, hoje eu trouxe ela para me acompanhar aqui, trouxe vocês também. Então, agora eu vou comer a minha fruta, trouxe uma maçã e uma banana, e depois eu vou fazer a continuação da leitura da Lígia. Espero que seja divertido.
achei melhor a gente continuar o nosso passeio, porque a chance de chover é grande, tanto que eu tô até de guarda-chuva, mas eu queria dar mais uma olhada, né? Esse passeio ele não vai ser muito longo, mas ao mesmo tempo a gente tem que aproveitar o clima enquanto ele tá favorável. Vamos ver se a gente consegue chegar ali nas abelhas sem ferrão. A última vez tinha bastante. Eu não sei se esse período de frio não atrapalha um pouco a vivência delas. Uma caminhadinha já começa. Muitos pássaros, poucas famílias. Às vezes tem uma pessoa num lugar ou outro. Ó, lá longe. Lá é o galpão que eu tava falando pra vocês, que eu tinha a memória de quando eu era criança. Não sei se acontece eventos aqui de vez em quando, porque eu me lembro que tinha muita gente. Ou se esse lugar foi cada vez tendo menos pessoas pra acessar, né? Mas aqui as abelhas sem ferrão, ó. Ah, e tem elas aqui, gente, vocês vão adorar. Vou gravar pra vocês. Vocês viram? Tem uma caixinha ali que tá esperando moradores. Mas aqui é a casinha das abelhas sem ferrão. Meu cabelo tá babadeiro hoje. Eu vou parar o vídeo um pouco porque eu quero tirar uma foto daquele casulinho lá. Mas enfim, né? Como eu falei pra vocês, essa visita aqui, ela é sem pretensão alguma. Também não acho que eu tenho alguma coisa pra trazer pra vocês. Mas eu acho que às vezes a gente tá em casa sem fazer nada e é legal ficar vendo o que as outras pessoas estão fazendo. Então por que não acompanhar o Wanderson? Pra ver o que ele tá fazendo. E ó, o que ele tá fazendo. Passeando. Pra aqui eu acho que não tem nada. Ali tá fechado e lá é só pra funcionários. Mas eu lembro que eu já fui lá. Acho que na época tava aberto. Aqui tem esses corais. Mas então agora a gente vai fazer uma bela de uma caminhada. Vou ver se eu consigo achar uma trilha. E aí se eu achar uma trilha, vou fazer a trilha e depois eu vou pra casa. Vou ver se eu consigo ir antes da chuva começar. Mas se a chuva começar, paciência, né? Não moro muito longe, pego a minha bicicleta, vou caminhando. Guarda-chuva, água. Só tem que cuidar pra não molhar ali jabojunga, né? Posso molhar ela. Aqui eles vendem mudas, mas eu nunca vi aberto. Que eu acho que na realidade boa parte das coisas aqui são desencontro de informações que eu não sei. Porque provavelmente isso daqui não deve ser tão fechado assim. Mas vamos dar uma olhada. No final das contas não tinha nada pra lá. E como eu falei, agora eu vou tentar fazer a trilha. Eu acho que esse símbolo aqui é o símbolo que indica onde fica a trilha. Então a gente vai seguindo esse caminho. Eu vou tentar gravar. Vou rezando aos espíritos consoladores e amigos que me protejam, porque nunca se sabe, né? Mas vou tentar fazer a trilha. Acho babado que tem uma trilha dentro de um parque desses, porque eu não consigo imaginar que ele é tão grande assim. Mas vamos tentar se orientar pelas placas. A placa diz que a trilha é pra cá. Será que é? Um pouquinho de medo. Ó, agora ela tá dizendo que é aqui pra baixo. Vamos nós. Dá um pouquinho de medo. Olha. Seja o que Deus quiser.
Acho que é isso. E é isso, gente, contemplando a natureza. Tem bastante caco de cerâmica quebrado no chão, por algum motivo. Mas aqui é só natureza, sons da natureza, passarinho. De Crocs. Bem tranquilo. Ó, voltamos aqui pra baixo. A natureza é maravilhosa. Eu já tô indo pra casa, mas eu avistei a ponte, falei pra vocês. Então, pra terminar de uma maneira mais divertida, eu vou descer até a ponte. Nossa, eu senti um cheiro de boldo forte. Espero que seja boldo. Ui. A ponte lá. Olha aí, dá uma olhadinha na ponte. E depois a gente se vê na próxima. Queria aproveitar, né, pra falar. Não tem previsão de outro vídeo. Eu quero fazer isso sem pressão. Quero me sentir bem pra fazer esse tipo de vídeo. E como eu falei pra vocês,
como o objetivo não é trazer nada em específico, é compartilhar uma vivência, eu não acho que tenha como marcar um próximo encontro. Quero fazer trilha, semana que vem eu tô de folga, então provavelmente a gente vai fazer alguma outra coisa juntos, mas não espere. Acho que essa é a melhor relação que eu posso ter com vocês, é a relação da honestidade e da transparência. Então não espere que provavelmente não terá, tá? Tô indo ali na ponte, tem um casal ali, mas eu vou só pra mostrar pra vocês antes da gente... Um monte de cágado, gente. Eu contei a história do cágado, tá cheio de cágado aqui. Então eu vou encerrar esse vídeo mostrando pra vocês os cágados do Jardim Botânico.